No mundo capitalista, nada é mais real que o jargão "a propaganda é a alma do negócio". E como capitalismo e globalização caminham juntos, com o olhar voltado para a palavra lucro, aliás, não só para a palavra, mas sim o próprio fato, né? O lucro, o direito do consumidor entra em cena para ser o fiel da balança, impondo limites aos anunciantes e garantindo o respeito aos valores sociais dos cidadãos. Publicidade, propaganda, marketing, direito do consumidor e a responsabilidade civil. Temas que compõem a tese de doutoramento de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, doutora em Direito Civil e Consumidor. O estudo está em debate hoje no Academia. Critérios para avaliação da ilicitude na publicidade. Tese de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias. O estudo foi apresentado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, para obtenção do título de doutora em Direito. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, Nildete Santana de Oliveira, mestre em Comunicação e Cultura. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do carioca do interior do estado, Luiz Roberto Barroso. Para debater a tese de doutorado de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, Critérios para Avaliação da Ilicitude na Publicidade, convidamos Otávio Luiz Rodrigues Júnior, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, e Emerson Mazulo, professor de Direito do Consumidor da Universidade Católica de Brasília. Quero aqui agradecê-los pela presença. Doutor Emerson, muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, bem como também o doutor Otávio. Muito obrigado e, de forma não diferente, a doutora Lúcia, que hoje nos traz o seu trabalho para ser apresentado aqui no programa Academia, a quem eu já gostaria, inclusive, de contar com a participação para fazer aí a apresentação do seu trabalho. Muito obrigada. Bom, agradeço o convite da TV Justiça, é uma grande alegria estar aqui hoje. Agradeço a presença dos ilustres debatedores, doutor Otávio, grande colega e autor de obras importantes, professor Emerson Mazulo, a quem eu tenho a honra de conhecer hoje aqui nesse programa, uma grande alegria. Bom, a minha tese de doutorado, já comentada aqui, sob o nome Critérios para Avaliação da Ilicitude na Publicidade, posteriormente virou uma obra, né, com o nome Publicidade e Direito, publicada pela editora Revista dos Tribunais, e justamente teve por objetivo sistematizar o tema da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Passados 20 anos aí da sancionamento do nosso CDC, que trouxe em seu texto, de fato, menção inédita, né, ao tema da publicidade, o fenômeno publicitário, devido à sua dinâmica, mutação, ele ainda requer uma análise doutrinária mais aprofundada. E esse foi o objetivo justamente da minha tese, que foi trazer critérios para uma análise mais concreta do intérprete no momento da avaliação da ilicitude na publicidade. A publicidade comercial, que é objeto do nosso código, se distingue da propaganda, ela apresenta duas funções: informar o consumidor sobre a existência de produtos e serviços e estimular a sua aquisição. É uma atividade lícita, tutelada pela Constituição Federal, nosso artigo 170, que versa sobre a livre iniciativa e a livre concorrência, o artigo também 220, que assegura a liberdade de expressão. No meu entendimento, a publicidade também é resguardada pela liberdade de expressão, mas, como toda atividade, o exercício da publicidade também não é arbitrário, encontra limites claros, né, até inclusive na própria Constituição Federal, no parágrafo 4º do artigo 220, a restrições a produtos potencialmente nocivos, mas, sobretudo, pelo controle, né, do nosso Código de Defesa do Consumidor, os artigos 36 a 38 do Código, que proíbem a publicidade enganosa e abusiva. Bom, até aproveitando falando aqui do controle, queria mencionar que no Brasil o controle da publicidade vigora de forma mista. Nós temos o controle autorregulamentar, exercido pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, uma entidade privada, né, formada por agências, anunciantes e veículos de comunicação.
e tem por função justamente fazer esse controle próprio, ele tem um código próprio, né, o CONAR, código ético, então é um controle privado da publicidade. Não seria suficiente, dado que as suas normas, né, a norma do CONAR, ela não é coercitiva nem punitiva, né, são recomendações que são seguidas pelos anunciantes, mas que só vinculam os seus signatários. Então, ao lado do controle privado, nós temos o controle estatal, exercido justamente pelos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Bom, nesse controle estatal, nesse exercício, justamente o que o Código procurou foi proibir aquelas mensagens publicitárias que possam gerar uma distorção na escolha econômica do consumidor, ou seja, que possam induzir em erro sobre alguma característica do produto ou do serviço que está sendo anunciado, de modo que ele faça essa escolha econômica não informado corretamente. Ou seja, é enganosa, por exemplo, uma publicidade que por falsidade, ou seja, por ação, positivamente alega algo que não é, né? Uma enganosidade, um atributo de um produto que não se verifica depois da compra. Também é enganosa uma publicidade que, mesmo verdadeira, possa não trazer, ou melhor, omitir um dado essencial à escolha econômica desse produto, ou seja, o anunciante ele deixa de dizer algo que o consumidor precisaria saber para estar bem esclarecido acerca do produto ou do serviço. É o caso, por exemplo, de uma oferta publicitária, né, em que eu faço uma promoção que na compra de um televisor eu vou ganhar 2 meses de assinatura de TV a cabo, mas deixo de informar para o consumidor que para ter esse benefício ele precisa se fidelizar 2 anos com a empresa de TV a cabo, ou seja, se ele tivesse melhor informado, talvez ele não fosse comprar o televisor, porque ele não gostaria de pagar 2 anos de TV a cabo. Bom, dentro desse conceito de enganosidade, gostaria de esclarecer que também abordei no meu doutorado, a questão das mensagens que são manifestamente falsas, vamos dizer assim. São as chamadas hipérboles, exageros publicitários. Existem situações que são tão exageradas que o consumidor entende que aquela publicidade não é enganosa, né? É o caso aqui conhecido do Bombril, 1001 utilidades. Quantas vezes, né, nos deparamos com esses slogans manifestamente exagerados sobre a qualidade, o atributo do produto, e muitas vezes sem qualquer problema, sem qualquer ilicitude. Bom, o Código também proibiu a chamada publicidade abusiva, que é justamente aquela que agride os valores máximos da sociedade, né? Que também, vamos dar um critério mais subjetivo, porque envolve análise valorativa, mas são mensagens que devem, de qualquer forma, ferir os valores da sociedade como um todo, é o interesse social que o Código procura proteger, né? E não de um ou outro consumidor ou o preconceito próprio de um ou outro julgador. Bom, quem não se lembra, nesse exemplo aqui da publicidade abusiva, daquelas campanhas da Benetton, que veicularam a questão do HIV e vinham, enfim, um paciente em estado terminal com os dizeres HIV positivo, foram publicidades que chamaram muito a atenção no mundo inteiro, porque elas justamente procuraram trazer à tona a questão, né, então, muito nova, né, na sociedade do HIV, mas que foram entendidas como discriminatórias, como estigmatizantes, e gerou muita polêmica e muito problema. Bom, essa questão do controle nem sempre está muito claro, ou seja, essa harmonização entre livre iniciativa e defesa do consumidor. Então, eu procurei justamente no meu livro, na minha tese, sistematizar, trazer critérios que deem maior concretude às cláusulas gerais e aos princípios do Código que versam sobre enganosidade e abusividade. Bom, dentre essa análise, né, o primeiro ponto necessário que eu desenvolvi aqui no livro foi uma análise principiológica do que informa o sistema da publicidade. A publicidade ela tem princípios jurídicos próprios que informam todo o seu sistema. Dentre os princípios, não há tempo aqui para discorrer de todos, mas eu gostaria de pontuar o princípio da identificação na mensagem publicitária, o princípio da veracidade, o princípio da não abusividade, o princípio da vinculação da oferta contratual, o consumidor alegou, ele tem que cumprir, a oferta se torna vinculante, o princípio da inversão do ônus da prova a cargo do fornecedor, ou seja, o fornecedor, ele que deve provar, o anunciante que deve provar a exatidão e a correção da sua mensagem, o princípio da correção do desvio publicitário, que é a
possibilidade da pena de contrapropaganda, ou seja, desfazer o mal através de uma sanção que é a contrapropaganda. O anunciante tem que desfazer o mal de uma publicidade enganosa ou abusiva, informando os consumidores numa contrapropaganda. E um princípio que eu também, enfim, que eu desenvolvi, que eu denominei de princípio da não captura abusiva do consumidor. O que seria esse princípio? Né? Capturar a publicidade, o objetivo dela é justamente capturar os consumidores no bom sentido, né? Ela está ali para vender produtos e serviços, mas nesse intuito de vender produtos e serviços deve haver um respeito à intimidade e privacidade do consumidor. Então, esse assédio, eu envio desmedido de e-mails, telemarketing, na porta da casa do consumidor, isso tudo pode se configurar numa invasão da intimidade se o consumidor não permitiu esse contato, esse telefone. Hoje existem até leis que bloqueiam esse contato telefônico domingo às 7 da noite, o consumidor está descansando e alguém está querendo lhe vender alguma coisa. Bom, dentro da análise desses critérios, eu queria só mencionar o princípio da identificação, depois vou poder falar melhor sobre ele. Ele envolve várias técnicas, mas o merchandising televisivo é uma delas, né? Essa discussão se o consumidor identifica ou não que está diante de um merchandising, ou seja, de uma informação de caráter publicitário no meio, por exemplo, de uma novela, de um programa de entretenimento. Bom, também procurei aqui no meu livro e na minha tese desenvolver o critério do consumidor típico, né? Ou seja, o potencial enganoso de uma publicidade tem que estar voltado a essa análise de quem são os destinatários da mensagem, ou seja, para quem eu estou vendendo os produtos e os serviços, né? É uma análise que eu chamo de calibragem do caso concreto e tão necessária diante da diversidade de produtos, de serviços e de consumidores também no nosso mercado, né? Também procurei, no âmbito da publicidade abusiva, que eu já mencionei, que é justamente a publicidade discriminatória, que incita a violência, explora o medo, explora a ingenuidade das crianças e dos adolescentes. O rol está no artigo 37, parágrafo 2º, é um rol exemplificativo, né? Existem outras situações. Hoje em dia fala-se muito na coisificação da figura feminina, se o caso da Devassa, a cerveja Devassa, fez aquela publicidade, o Conar tirou do ar, foi aquela discussão toda, se a mulher estava sendo coisificada ou não. Também nesse âmbito valorativo, hoje também muito se discute publicidade discriminatória com publicidade jocosa, né? Eu entendo que a sátira é um aspecto muito importante da publicidade, tem que ser preservada, desde que, evidentemente, não gere qualquer tipo de diferenciação indevida, né? Qualquer tipo de discriminação, mas o humor faz parte também. Então, procurei também, no exame da publicidade abusiva, distinguir essa questão do humor, da discriminação, na exploração do medo, a necessidade de uma relação causal, ou faço uma publicidade incitando assalto, furto, homicídio, para então vender carro blindado, né? Então, essa relação de explorar o medo para aumentar o consumo de um certo produto. Isso o código não permite, explora, né, do consumidor, da sua vulnerabilidade. Bom, também procurei aqui, né, nesse meu livro, na minha tese, trazer situações, sistematizar a questão das técnicas publicitárias. Essas técnicas, elas não estão, a importância dessa sistematização está justamente no fato que o código não trouxe uma análise das mais diversas técnicas mercadológicas, né? Ele regulamentou a enganosidade e a abusividade. Então, nós temos que analisar as técnicas vis-à-vis esses conceitos de enganosidade e abusividade do código, né? Dentre as técnicas, comentei e desenvolvi a questão do merchandising, questão da publicidade redacional, o teaser, que é justamente aquele anúncio preparatório da campanha, ou seja, eu faço uma peça publicitária para depois revelar ao consumidor que produto que eu vou lançar, né? Essas peças são enigmáticas, elas em princípio não ferem o princípio da identificação, né? Porque eu não poderia identificar o anunciante naquele momento, justamente porque eu quero atiçar a curiosidade. Mas, de qualquer forma, o consumidor tem que entender que o teaser, ele é uma peça publicitária de algum produto, né? Também desenvolvi a questão do exagero publicitário, né? Que são as hipérboles, a publicidade testemunhal e a publicidade comparativa entre produtos
produtos e serviços, né, o uso pelas empresas da publicidade comparativa. Bom, por fim, né, finalizando, na obra também não poderia faltar uma análise da responsabilidade civil, a análise do dano moral difuso, né, o dano moral difuso e o eventual caráter punitivo, né, que esse dano moral ele apresenta, né, na tutela da coletividade.